gente ajuda depois. Vamos lá. Bem, pessoal que estiver vendo esse vídeo depois do dia 9 de julho de 2020, vou trazer para vocês aqui hoje uma recapitulação do processo de independência do Brasil. Vou compartilhar minha tela aqui, minha belíssima tela, e aí vocês podem ver o estúdio, o YouTube Studio, com todos os vídeos que estão disponíveis lá para vocês. Vocês podem verificar lá depois. Muito bem, isso aqui nós já trabalhamos, eu já gravei um vídeo sobre isso, e aí, isso aqui eu vou trabalhar com vocês no dia 10 de julho, esse belíssimo amontoado de informação aqui, e aí eu vou mostrar, amanhã eu vou explicar para vocês, então vocês terão acesso a essas informações aqui também, privilegiadas. Eu quero reforçar este slide que vai aparecer, tá vendo o tanto de informação que tem nesse slide? Não? Que isso, gente? Eu tô vendo tudo aqui. Tudo bem, então, não tem problema não. Então vamos lá. Vamos começar nós vamos trabalhar o ano de 1822, que é o ano fundamental para o processo de independência. Lembrando que é o seguinte, a independência do Brasil não foi absolutamente um ato revolucionário. O que é uma revolução? A revolução é uma ruptura abrupta. O que é ruptura abrupta? É uma mudança de uma hora para outra, tá? Não foi assim que aconteceu. Embora nós celebremos a independência do Brasil no dia 7 de setembro, a independência do Brasil foi um processo lento e gradual, que não começou em 1822 e não terminou em 1822. Começou bem antes e terminou muito depois. A gente pode colocar o ano de 1808 como fundamental para o início do processo de independência, ou seja, todo o período joanino ele vai contribuir para a independência do Brasil. E depois nós temos um período que nós vamos abordar ainda, mas vamos chamar aqui de período pós-independência, que é o período da consolidação da independência, que vai entre ali 1822 a 1825, que é desde a proclamação da independência no dia 7 de setembro até o reconhecimento da independência por Portugal em 1825, tá? Nesse período de 1822 a 1825, além da dificuldade de Portugal reconhecer a independência, nós temos também guerras que aconteceram aqui no território brasileiro, que também demandaram um grande esforço de Dom Pedro para consolidar a independência. Muito bem, então a gente tem um período pré-independência, o ano de 1822, que é o processo de independência, ali, os fatos relacionados à independência, e o período posterior, que é o período de consolidação da independência. Muito bem, então nós vamos analisar aqui o ano de 1822. O que aconteceu de importante no ano de 1822? O ano de 1822 começa com o Dia do Fico. O Dia do Fico, ele tem uma importância simbólica muito mais relevante do que, por exemplo, efetiva. Por que simbolicamente ela é importante? Porque marca uma decisão de Dom Pedro em permanecer no Brasil. Agora, por que ele toma essa decisão de uma hora para outra? Não. Havia uma forte pressão das cortes extraordinárias de Portugal para que Dom Pedro retornasse para Portugal. Por que as cortes extraordinárias de Portugal queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal? Porque as cortes queriam recolonizar o Brasil. Lembrando que as cortes extraordinárias são o parlamento de Portugal, que estava num processo de elaboração da Constituição Portuguesa, transformando, portanto, Portugal numa monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista, ou uma monarquia parlamentar. Muito bem, então havia uma pressão das cortes para que Dom Pedro voltasse para Portugal. E aí, quando Dom Pedro, pressionado ali, ele não sabe o que fazer, ele decide ficar no Brasil, ele decide permanecer no Brasil. E por que ele decidiu também? Porque ele recebeu um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas, dando apoio para ele. De quem eram essas pessoas que assinaram essa petição? Era a elite, basicamente elite, a elite letrada, que sabia escrever.
lá naquela época que pouquíssimas pessoas sabiam ler, e quem sabia ler era principalmente pessoas ligadas à elite. O Dom Pedro sentiu-se apoiado. 3.000 pessoas era muita gente, era muita gente. Então ele se sentiu apoiado e fortalecido para permanecer no Brasil. Muito bem, depois do 9 de janeiro, a pressão continua, a pressão das cortes continua. Não só das cortes, mas a pressão também de Dom João. Dom João VI era o pai de Dom Pedro I. E aí, lembrando que o seguinte, tinha um problema muito sério. Dom João, ele já não era menino mais. Dom João já tinha ali uma certa idade, devia ter ali uns 50 e poucos anos já. E Dom João, portanto, preocupava as cortes o fato de que o filho mais velho de Dom João estivesse no Brasil. E o Brasil estava em processo de independência. Ou seja, as cortes queriam manter a monarquia, mas se Dom João morresse, e se Dom João morresse? Quem queria ocupar o trono? Seria Dom Pedro. Mas e se Dom Pedro fosse rei do Brasil independente? Então era um problema seríssimo que as cortes estavam enfrentando e a família real também. Por isso que Dom João estava dizendo para Dom Pedro voltar, para resolver essa situação, para que o Brasil não conseguisse a independência. E outra coisa, as elites brasileiras temiam uma grande revolução popular. Porque, da mesma forma como aconteceu lá na América Espanhola, poderia haver lutas, e aí, decorrente dessas lutas, um outro sistema político pudesse se instalar. Por exemplo, a República, que no entendimento da elite brasileira naquele momento seria uma catástrofe, porque grande parte da população brasileira era formada por africanos escravizados, ou afro-brasileiros escravizados. Então, portanto, criaria-se talvez o grande temor da elite brasileira, a elite branca brasileira, era que o Brasil se transformasse num outro Haiti. Calma, Edmar, peraí, calma. Que tem a ver o Haiti? É porque lá no Haiti, grande parte da população haitiana, quando eles conquistaram a independência, era de escravos ou ex-escravos. O que eles fizeram, portanto? Eles implementaram um sistema novo, um sistema republicano, liderado pelos negros. Então, a elite brasileira tinha um forte temor que a população mais pobre, ou seja, a população escravizada, tomasse o poder. Então, isso era um terror, o haitianismo, isso foi chamado. Era um grande temor da elite brasileira. Então, a elite brasileira percebeu que a única forma de se manter a estrutura social, ou seja, a estrutura escravocrata, e a estrutura econômica da exploração de uma monocultura e da manutenção dos privilégios da elite, a única forma de se manter isso era por meio de um processo de independência conservador. Ou seja, por que conservador? Para a manutenção da elite no poder, né? E então, quem poderia liderar isso? Dom Pedro. Então, eles dão apoio. E aí, Dom Pedro, então, por um lado, estão as cortes interessadas em recolonizar o Brasil. Por outro, a família real, por outro, não. Do mesmo lado, só que com outros interesses, está Dom João preocupadíssimo com a situação da manutenção da sua família no poder. E do outro estão as elites brasileiras, que não têm nenhum interesse mais em se manter submissa à elite portuguesa, e tem Dom Pedro. E tem Dom Pedro que tinha lá suas influências liberais e queria também se manter no Brasil e também se manter no poder. Está vendo a quantidade de interesses divergentes que estão em jogo nesse processo de independência? Muito bem, por isso a coisa não foi muito simples no Brasil. A coisa não havia um interesse convergente de todo mundo. Não havia uma elite que estivesse disposta a uma ruptura completa. A gente está discutindo a ruptura política, mas a ruptura econômica, a ruptura social, absolutamente, absolutamente. Então, o processo de independência no Brasil foi lento, foi gradual e foi conservador, tá? Foi lento porque começou em 1808 e só terminou em 1825.
né? Não foi um ato, não foi revolucionário, não foi um ato assim, independência ou morte, a galera, independência! Não, isso não aconteceu. E foi pouco a pouco, né? E foi pouco a pouco. E foi conservador porque manteve os mesmos grupos aliados ao poder anterior à independência se mantiveram, né? Depois da independência. Tá bom? Muito bem. Nessa situação toda, o que acontece? Dom Pedro, apoiado então por essa elite, cada vez mais a elite estava lá, Dom Pedro, estamos junto, é nós e Shallow Now. E aí o seguinte, Dom Pedro percebe o seguinte, cara, eu vou começar a cortar as asinhas dessas cortes extraordinárias de Portugal. E aí, o que ele decide no dia 4 de abril de 1822? Toda e qualquer ordem que vier de Portugal, das cortes, só será cumprida se eu quiser. Se eu mandar, a ordem vai ser cumprida. Se eu não mandar, não vai ser cumprida. Então, esse fato, essa determinação de que as ordens portuguesas só seriam cumpridas com a anuência de Dom Pedro, ficou conhecido como cumpra-se. Dom Pedro que decidiria, no final das contas, se as ordens seriam cumpridas ou não. Muito bem, então isso foi importante porque Dom Pedro estava querendo mostrar, ao final das contas, quem mandava na bagaça aqui. Então, eu que mando, eu que faço cumprir. Cumpra-se. Bem, tem uma data que é bastante interessante, que é o 13 de maio, que depois, em 66 anos depois, vai se tornar a data da abolição da escravatura, né? Mas no dia 13 de maio de 1822, a elite proclama, a elite conclama, a elite começa a chamar Dom Pedro de defensor perpétuo do Brasil. E aí, tipo assim, ó, Dom Pedro, você é nosso defensor, você é o cara que vai nos defender das investidas da corte, tá? Então, Dom Pedro, a partir do dia 13 de maio, torna-se defensor perpétuo do Brasil, ou seja, a elite brasileira está cada vez mais encorajando Dom Pedro para que ele defenda efetivamente a independência do país. Então, Dom Pedro vai sendo encorajado, né? Ele vai sendo encorajado aí. Bem, o que acontece então? Depois do dia 13 de maio, aí de uma forma bastante ousada, Dom Pedro ele convoca, ele anuncia a Assembleia Constituinte do Brasil no dia 3 de junho. E isso é muito importante, porque enquanto os trabalhos de elaboração da Constituição ainda estão frescos, ainda estão sendo feitos lá em Portugal, Dom Pedro que convoca uma Assembleia Constituinte para o Brasil, ou seja, Dom Pedro fará uma Constituição para o Brasil. Gente, vocês não fazem ideia a confusão que foi já depois da independência, no ano de 1823, a confusão que vai ser para essa Constituição ficar pronta. E a nossa primeira Constituinte vai ser chamada de Constituinte da Mandioca. Depois eu explico por quê. Bem, mas no dia 3 de junho, então, Dom Pedro anuncia que fará uma Constituição, que fará uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é uma reunião de deputados para escrever a Constituição, né? Então, aí ele anuncia, e isso vai ser um ato de rebeldia, porque Dom Pedro está anunciando para as Cortes Extraordinárias de Portugal, olha, não adianta vocês fazerem nada, a gente vai ter uma Constituição, a gente vai ser independente, e se vocês acharem ruim, vai ter Constituição sim. E aí as cortes portuguesas, obviamente, elas ficam muito impressionadas, estarrecidas com Dom Pedro. E Dom Pedro, lembrando, Dom Pedro era chamado pejorativamente de o brasileiro. Aliás, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. De uma forma geral, o povo brasileiro é bem visto em qualquer lugar do mundo. De uma forma geral, tá? É claro que tem exceções, tem lugares que as pessoas abusam, enfim. Mas, de uma forma geral, o povo brasileiro é bem quisto, é bem visto, enfim. Bem, o que acontece? Existem muitos brasileiros em Portugal atualmente. Muitos, eu não sei medir, eu não sei a quantidade, mas existem muitos brasileiros lá. E por causa da grande presença
dos brasileiros lá, alguns portugueses têm tido uma atitude xenófoba em relação ao brasileiro. Então, tem aparecido cada vez mais notícias de brasileiros sendo discriminados lá em Portugal, atualmente. Isso já aconteceu ao contrário. Por um tempo, alguns portugueses eram discriminados aqui no Brasil, eram chamados pejorativamente, enfim, né, Portuga, enfim. Mas agora, alguns brasileiros estão sendo discriminados lá. Inclusive, nas universidades, os portugueses se referem aos universitários brasileiros de Zuca, como se fosse uma contração do termo brazuca, e aí chamam de Zuca, que é uma forma bem pejorativa dos jovens se referirem aos jovens brasileiros. Bem, vamos seguir aqui. Bem, e aí, então, as cortes extraordinárias de Portugal chamam o Dom Pedro de o brasileiro, de forma pejorativa. Bem, no dia 2 de setembro, acontece o seguinte, em agosto de 1822, Dom Pedro sai numa viagem, montado numa mula, ou em várias mulas, né? Não sei se foi a mesma mula, mas ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Minas Gerais, porque aqui em Minas Gerais o negócio estava meio fervendo, a galera, esse negócio de independência com Dom Pedro, não sei não. Esse negócio, o povo estava meio em polvorosa, assim, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais sempre, né, liderando, protagonizando as decisões políticas do Brasil desde 1822. Na verdade, desde antes, né? Desde 1808 que o negócio ferve aqui em Minas. Muito bem, 1808, não, 1708, 1707, 1708. Bem, e aí Dom Pedro viaja aqui para Minas para apaziguar os ânimos e depois viaja para São Paulo. E lá em São Paulo que ele vai, né, proclamar a independência no dia 7 de setembro, à beira do rio Ipiranga. Mas o que acontece? Quando ele estava em São Paulo, né, ele vai encontrar a Domitila, que vai ser a amante, uma grande amante dele. Ele vai ter filhos com a Domitila. Depois ele vai levar, inclusive, a Domitila. Isso a gente está falando em 1822. Dom Pedro já era casado, viu? Dom Pedro já tinha tido aí, pelo menos, se minhas contas estiverem certas, pelo menos uns 4 ou 5 filhos. Alguns, inclusive, eram natimortos, já tinham morrido. Tá? Mas aí Dom Pedro já era casado com Dona Maria Leopoldina, uma pessoa extraordinária. A primeira esposa, Dom Pedro teve 2 esposas e várias amantes. Mas a primeira esposa, que é a Dona Maria Leopoldina, que era arquiduquesa do Império Austro-Húngaro, então era uma pessoa assim extraordinária, pessoa espetacular. Dona Maria Leopoldina mereceria um capítulo à parte, viu, nessa história toda. Mas depois vocês procurem mais informações sobre ela. A gente não tem tempo para analisar os bastidores, mas tem uns bastidores bem sinistros desse processo de independência. O que é mais importante nesse caso, então, é saber que Dona Maria Leopoldina estava ali apoiando, dando apoio irrestrito a Dom Pedro I para que ele conseguisse a independência do Brasil. Então, assim que eles conquistam a independência, inclusive, obviamente, então, Dom Pedro se torna imperador do Brasil e ela imperatriz do Brasil, né? E, bem, e por que as pessoas me perguntam assim, Edmar, mas por que o Brasil se tornou um império, né? E não um reino? O Brasil era um reino, só que por causa da dimensão territorial brasileira, era chamado de império, porque era muito grande. Compara o Brasil com Portugal. Só para vocês terem uma ideia, Portugal deve ser mais ou menos o tamanho de Pernambuco, em termos territoriais. Mais ou menos. Depois vocês também comparam aí, porque eu também nunca medi, não. Mas Portugal cabe pelo menos umas 4, 5 vezes, talvez, dentro de Minas Gerais. Bem, de qualquer modo, então, o Brasil era um império e a Dona Maria Leopoldina vai se tornar, então, imperatriz do Brasil juntamente com o Dom Pedro. Mas ela dá apoio a Dom Pedro, mesmo Dom Pedro tendo várias amantes, ela vai dar apoio por um tempo, assim. Inclusive, especulou-se por um tempo que Dom Pedro maltratava, mas Dom Pedro gostou. Não sei se toda a vida, mas gostou de Dona Maria Leopoldina. Há vários documentos em que se refere a ela de forma muito carinhosa, mesmo depois da morte. Especulou-se por um tempo que a maltratava
e que ele, inclusive, tivesse empurrado Dona Maria Leopoldina, ou então batido nela, e os ferimentos dela acabaram ocasionando depois a morte dela. Ela morreu muito nova, muito novinha, ela morreu em 1826. Então, 4 anos depois da independência, ela morreu. E ela era bem novinha, assim. Bem, de qualquer modo, Dom Pedro, isso não se foi comprovado. Fizeram a exumação dos cadáveres de Dom Pedro e de Dona Maria Leopoldina, e não se comprovou de que ela tinha tido fraturas ou coisa do tipo assim, tá? Muito bem, mas Dom Pedro estava viajando em São Paulo, viajou primeiro para Minas, depois viajou para São Paulo. E lá em São Paulo ele conheceu a Domitila, conheceu a irmã de Domitila também, teve filho com as duas e depois levou a Domitila para o Rio de Janeiro. Isso vai ser uma grande tristeza para Dona Maria Leopoldina, que ajudou Dom Pedro no processo de independência e depois foi traída, tadinha. Bem, Dom Pedro recebe uma carta, quer dizer, Dona Maria Leopoldina envia mensageiros a Dom Pedro no dia 2 de setembro de 1822. Essas mensagens foram mandadas porque Dona Maria Leopoldina, juntamente com José Bonifácio, recebe um ultimato, meio que um ultimato assim, das Cortes Extraordinárias de Portugal, dizendo que é o seguinte: se vocês não pararem com essa palhaçada aí de independência, nós vamos mandar tropas, navios, para sequestrar Dom Pedro e acabar com isso aí. E aí Dona Maria Leopoldina responde, falando, não, está declarada a independência do Brasil. E aí avisa para Dom Pedro que a independência já está feita. Então eles escrevem um documento, envia para Dom Pedro. Dom Pedro então está ali às margens do Rio Ipiranga, recebe os mensageiros e aí diz lá um monte de coisa, dentre outras coisas, diz independência ou morte. Mas não foi assim um brado em que raios cortaram o céu e aí a liberdade foi feita. Não, absolutamente não teve nada disso. Dom Pedro, inclusive, estava passando muito mal. As viagens naquela época, hoje vocês reclamam que vocês têm que ir para o Rio de Janeiro em seus carros com ar-condicionado. São 6 horas, tem que pagar aquele monte de pedágio. Vocês não fazem ideia o quanto que era custosa a viagem até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Minas, naquela época, né? A gente reclama de 50 minutos de voo, a gente é muito mal agradecido, viu? Mas, bem, de qualquer modo, então, as viagens eram feitas em situações precaríssimas e, no final das contas, Dom Pedro estava passando mal, estava passando muito mal, tadinho, estava com uma tremenda dor de barriga. E por que a gente sabe disso? Porque a gente é fofoqueiro? A gente é um pouquinho fofoqueiro também, mas é porque isso está registrado em documentos. Mas Dom Pedro, então, recebeu e proclamou a independência lá e fez o brado do Ipiranga, o grito do Ipiranga. Posto Ipiranga. Mas aí é o seguinte, o 7 de setembro ele não vai ser, não se dá muita importância ao 7 de setembro nesse período, nesse contexto, né? A data mais importante desse contexto, mais importante do que o 7 de setembro, vai ser o dia 12 de outubro, que era o aniversário de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, no dia do aniversário dele lá, eles fizeram lá uma festona, fizeram um churrascão. Não, churrasco não, mas fizeram lá uma celebração para ele, e aí ele foi até o púlpito lá do palácio onde ele morava, porque agora eu esqueci qual mas ele foi até lá e as pessoas na rua vão chamá-lo de imperador. Imperador! Imperador do Brasil, viva Dom Pedro, viva o imperador, viva o Brasil! Enfim, fazer uma grande festa lá e Dom Pedro fala assim, nossa, eu sou o cara, viu? Eu sou cabuloso. E aí, então, ele é aclamado. Quando alguém é aclamado, é como se vocês me chamassem assim, o Edmar é um professor de história. Isso é aclamação. É chamar. Aclamar é chamar, né? Elogiar. Enfim. Então, no final das contas, no dia do aniversário dele, ele é aclamado como imperador, mas ele não se torna efetivamente imperador neste momento, tá? Ele vai se tornar imperador no dia 1º de dezembro de 1822, quando ele é coroado como imperador do Brasil. E aí ele recebe a coroa. A Dona Maria Leopoldina tem uma pintura do Debré. Debré é um pintor francês que estava aqui no Brasil e retratou muito bem o cotidiano desse período joanino. Possivelmente nós teremos alguma atividade a respeito
das pinturas do Debré, ou pelo menos alguma pintura do Debré deve aparecer em algum momento. Bem, então, no dia 1º de dezembro, ele é aclamado, ele é coroado como imperador do Brasil. E aí, nesse momento, a filha dele, a filhinha dele, a Dona Maria, que tinha 3 anos de idade, ela tá ali pertinho dele e tal, enfim. Quer dizer, no aniversário já aparece a pintura, mas a Dona Maria tá lá. Dona Maria se torna Dona Maria, que tinha 3 anos de idade, vai ser depois a rainha de Portugal. E ela era brasileira. Dona Maria nasceu aqui no Brasil e depois vai ser rainha de Portugal. Ela é a filha de Dom Pedro I. E com isso, então, a gente finaliza o ano de 1822, um ano fundamental para o processo de independência do Brasil. Só que o reconhecimento da independência do Brasil só viria no ano de 1825, quando o Brasil terá que pagar uma multa para Portugal de 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro que o Brasil não tinha. Não tinha o dinheiro. Aí, como é que faz? Brota do chão, planta o dinheiro no chão para ele sobreviver? Não, vai ter que recorrer a empréstimo, né? E quem vai emprestar dinheiro para o Brasil? O Brasil estava quebrado, o Brasil não tinha dinheiro, o Brasil vai ter que fazer um monte de guerra para que províncias rebeldes não aceitaram a independência. Ah, que mané independência? Não, a gente vai ser fiel a Portugal. Aí Dom Pedro falou assim, então tá bom, então segura a onda aí. Então Dom Pedro vai empreender guerras contra algumas províncias rebeldes e no final das contas, o que vai acontecer? Dom Pedro vai gastar muito dinheiro. E aí, quando vem a ordem de que o reconhecimento da independência do Brasil se daria com o pagamento de uma indenização, Dom Pedro, então, vai ter que recorrer ao empréstimo na Inglaterra. Aí, de novo, a Inglaterra. A Inglaterra já estava aqui inundando, veio um tsunami de 10 metros de altura de produtos da Inglaterra, desde a abertura dos portos. E aí a Inglaterra está sempre presente aqui no Brasil neste momento. Então, muitos produtos ingleses. O mercado brasileiro era muito promissor, né? Uma população crescente, e então os produtos estavam chegando aqui à torta direita. Então, a Inglaterra, com a sua benevolência, empresta um dinheiro para o Brasil, iniciando assim a nossa dívida externa, que não tem jeito de pagar. Tá bom, moçada? Deixa eu ver se tem alguém aqui ou se eu estou falando para as paredes. Eu agora estou falando para as paredes, já não tenho mais com quem eu confessar. Vou parar de gravar agora, mas não vai acabar, vou ficar aqui mais um tempo.